Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Rubi. Veja como será então a notícia sobre a morte do Heitor, o velório e todas as outras informações. O Alessandro, gente, está em pedaços. Ele não conseguiu salvar a vida do seu melhor amigo. Ele já não sabe mais o que fazer. Ele começa a gritar para a Maribel que ele o matou. Foi minha culpa, e não há nada que possa então fazer. Ele então começa a gritar que foi por sua culpa. A Maribel pede para que ele não diga isso. A morte do Heitor foi um acidente. Por que você está dizendo que foi sua culpa? Aí ele diz, não, eu não deveria ter o operado. Eu não deveria ter feito isso. Eu não queria ter feito isso. Quando o Heitor morre, o Alessandro se despede dele e se sente um inútil, se sente culpado por tudo. O Marcos entra e pergunta se pode ajudar de alguma forma, mas não, gente, é um silêncio total ali. O Alessandro não só perdeu um amigo, como também perdeu um irmão. Há muita dor, muito choro, muito sofrimento ali. Ele não queria que o Heitor então terminasse dessa forma, mas infelizmente foi o que aconteceu. Enquanto isso, na sala de espera, Rubi e todo mundo tá lá esperando por notícias, quando o médico chega para avisar então que o Heitor acabou de morrer. Aí então, quando o médico chega, ele dá a triste notícia. A Rubi encena lá todo um sofrimento, a Helena começa a chorar, a madrinha, o padrinho, todo mundo. Gente, cai como um choque para todo mundo. Ninguém consegue acreditar que de fato aquela triste notícia está ali acontecendo. A Rubi, gente, tenta bancar então a vítima e começa a chorar, mas na verdade ela se sente até um alívio porque ele carrega com ele então um segredo. Aí então ela fala, como assim ele morreu? Isso não pode ser. Aí ela diz, a madrinha dele diz, você nunca gostou do meu filho, você se aproximou dele para mentir, para destruí-lo, você é a culpada pela morte dele. Aí ela diz, ele foi importante para mim, ele era meu marido. Aí a Helena diz, cala sua boca, deixa de fingir, você mesma me disse que não o amava. Aí a Rubi diz, você só fala isso porque você é amante do meu marido, eu não sei o que você está fazendo aqui, eu já mandei você ir embora, porque você não vai curar sua dor em outro lugar? Aí a Helena diz, o que você sabe o que ele está sentindo, você o matou. Aí Genário começa a gritar, basta, chega, parem de gritar agora mesmo. O meu filho está morto. Ele não vai voltar. E então ele olha para Rubi e diz, ele te amou. Por favor, deixa ele descansar. Fala ele então olhando para Rubi. Aí então a Elisa abraça o Genário. E então a Rubi olha para o pai de Alessandro e fala, por favor, seu Genário, me tira daqui, seu Inácio. E então ficam todo mundo irritado com a Rubi. A Helena, gente, fica inconsolável e mal sabe ela que está esperando então um filho do grande amor da vida dela. Quando a Maribel chega no hospital, ela ainda não está sabendo de nada. E então ela pergunta, papai, o que foi que aconteceu? Aí então o pai dela fala, o Heitor morreu. Aí ela começa a chorar, gente, e diz, não pode ser. Ela então se aproxima então lá dos padrinhos de Heitor para consolá-los. A Helena também está lá, mas a Maribel é uma fofa, gente. Ela chega perto de Elisa, a abraça e diz que sente muito por tudo isso. A Maribel então sente totalmente o baque de tudo isso e ela diz que não consegue acreditar nisso. Aí então a madrinha de Heitor começa a falar, Alessandro é o culpado, foi ele. Ele matou meu filho e nem sequer veio aqui para falar nada. Aí, gente, uma cena pra lá de triste, olha, prepare os lencinhos, porque se você assistir a cena por completo aqui, você chora junto. Quando a Maribel entra lá na sala do consultório do Alessandro, ele cai de joelho nos pés dela e começa a chorar. E é nesse momento, então, que ele se culpa pelo que aconteceu com seu melhor amigo. A Elisa também vai se despedir do Heitor. Quando ela chega lá que vê ele naquela pedra fria, ela diz, meu menino, como eu gostaria de voltar no tempo, pegar você nos braços. Meu menininho, eu espero que essa parte de sua vida tenha sido muito feliz. E mal sabe ela o quanto ele sofreu. E então, nesse momento, a Elisa se despede do Heitor. Na sala de espera do hospital, a Rubi ainda está bancando a vítima. Seu Genário se aproxima, já que ela ainda é esposa do falecido, né? Ele pede para que ela vá cuidar então do funeral do filho. Aí ela diz, por favor, seu Genário, eu estou muito cansada.
Ele pede para que a Ruby respeite esse momento. Aí a Ruby fala que ele não conseguiria entendê-la. Então, por favor, o senhor mesmo cuide disso tudo. Aí ele pede para que a Ruby fale com mais respeito sobre isso, porque afinal estão falando sobre o filho dele. E sim, seu Genário é quem vai cuidar de tudo. A Ruby não vai mover uma palha para enterrar o Heitor. O Alessandro, gente, se tortura porque ele não consegue acreditar no que aconteceu. O pai dele chega e pergunta o que o Alessandro tem. Ele fala que tudo o que ele quer é poder esquecer aquele dia e ficar sozinho. O pai dele tenta então cuidar do Alessandro, mas o Alessandro está inconsolável diante de tudo o que está acontecendo. Lúcio, enquanto a Ruby está tentando disfarçar o luto, ele chega para cobrar uma dívida. Ele quer passar a noite com ela enquanto o funeral está acontecendo. Enquanto isso, gente, o corpo do Heitor está sendo velado. E então, gente, o funeral de Heitor é marcado por muita choro, muita luta, sabe? As pessoas estão muito tristes. A madrinha dele, gente, está inconsolável com tudo. Ela não dormiu, não pregou o olho a noite toda. Seu Genário foi quem correu atrás de toda a papelada, toda a documentação para resolver. A Maribel também está lá. O carro chega, né? Leva o corpo dele. Há uma multidão enorme esperando pelo Heitor. A Helena também, gente, fica inconsolável. Mal sabe ela que está esperando um filho dele. Em algumas semanas ela começará a sentir então os sintomas. E então é quando eles conseguem sentir um pouco de alívio diante de tudo isso. Por sua vez, enquanto está na cama com o Lúcio, a Ruby recebe uma proposta de ir para o exterior morar lá, passar uma temporada por lá. Ela nega, mas o Lúcio diz que chegou então o momento de quitar então a conta, a dívida, e então ela vai. A Ruby já passou por muitos maus bocados, mas chegou o momento em que ela receberá então a herança do Heitor e ela vai ficar feliz da vida com isso, porque ela não achava que seria tão fácil assim pôr então a mão na fortuna dele. Ela estava então na esperança de se separar do Heitor para se casar com Alessandro e assim poder ter então o seu dinheiro. Mas as coisas foram melhor do que ela pensava. Ela então perdeu o Heitor e ela agora herdará tudo. Melhor no sentido da Ruby, que é malvada, cruel, enfim. Então, gente, diante de tanta tamanha dor, acredito que o final que a Ruby vai ter é merecedor ou não, na sua opinião? A Ruby, por onde passa, causa destruição, causa sofrimento, e com o Heitor não foi diferente. Ele a amou, ele cuidou dela, tentou proteger, mas a Ruby, né, gente, acabou destruindo totalmente a vida dela. Tanto que no dia do acidente ele estava tentando desmascarar a megera, coisa que não conseguiu. Mas olha, a lei da vida é aquela, a gente planta, a gente colhe, logo em breve a Ruby então colherá todos os frutos podres que ela plantou. E essas são as emoções dos últimos capítulos de Ruby. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal. Desde já, muito obrigada por sua audiência.